Ok, então vamos lá. Então eu vou começar a aula de hoje fazendo então uma revisão rápida da aula passada, para a gente lembrar daquele pacote espalhado, a onda esférica, etc. E aí eu vou demonstrar duas coisas que eu deixei para trás, e nessas demonstrações a gente vai entender um pouquinho melhor também o funcionamento de tudo isso. Então deixa eu pegar aqui a aula 5. Então a gente está vendo... Então, a gente constrói esse pacote de ondas, né, inicial, à esquerda do alvo, ele vem e bate no alvo, a gente quer ver como que é essa evolução temporal do pacote e quanto desse pacote entra em cada detetor colocado em volta do alvo. Então, como é que a gente faz evolução temporal em geral? Então, rapidamente, a gente tem que pegar a newtoniana do sistema, calcular as autofunções do hamiltoniano, e as suas energias. Aqui as energias são contínuas, né? A energia é H2K2 sobre 2m para qualquer valor de K, né? Porque é um problema de espalhamento. E a gente tem que expandir. Então, a gente pega a nossa função de onda inicial, que é o pacote de ondas. Esse φ de K é aquela função que tem um máximo em K0, que é um vetor apontando na direção Z, na direção do alvo. A gente expande esse pacote nas autofunções do hamiltoniano, certo? Então, reescreve tudo isso como uma combinação linear de autofunções do hamiltoniano, e uma vez feito isso, a evolução temporal é só você acrescentar a evolução temporal de cada autofunção aqui dentro dessa soma. Então, um passo fundamental para a evolução temporal é achar as autofunções do hamiltoniano. Então, a gente viu aquele caso trivial quando o potencial fosse, se o potencial fosse zero, né? Se fosse uma partícula livre. Aí as autofunções do hamiltoniano são essas ondas planas, são conhecidas. A gente olha para o nosso pacote de ondas inicial e a gente reconhece aqui já as autofunções do hamiltoniano, né? 1 sobre 2π é 3 meios, e aí Kr é o próprio φ de K. Então, o nosso pacote inicial está automaticamente expresso em termos das autofunções do hamiltoniano, se não tivesse potencial, e, portanto, aqueles coeficientes de expansão seriam esses caras aqui, né? φ de K e aí Kr0 seriam o C de K. Acontece que não é assim, né? O potencial não é zero, as autofunções não são essas daqui, elas são muito mais complicadas, e aí tem que resolver esse problema. Então, o que a gente fez na aula passada? Eu falei, olha, eu vou mostrar para vocês que as autofunções do H são bem complicadas, no entanto, quando o R vai para infinito, quando ele está muito longe da região de interação, onde está o alvo, elas adquirem essa forma simples. Uma onda plana mais um pedaço esférico que tem uma amplitude que depende do ângulo onde você olha. E os coeficientes de expansão, quando a gente expandir a função de onda em termos dessas autofunções do hamiltoniano e olhar para R grande, os coeficientes de expansão são os mesmos da partícula livre. Tá? Então, são esses caras aqui, como se a partícula fosse livre. Tá? Então, isso é o que eu vou mostrar na aula de hoje. Então, na aula passada, o que a gente fez? Nós usamos essas hipóteses e mostramos que aquela amplitude na função de onda esférica é basicamente a seção de choque. Né? E isso que vai dar o número de partículas que atinge o detetor na direção θ, né, dado por esse R chapéu, né, que é a direção onde a gente está olhando. Então, como que a gente fez isso? Vamos lembrar rapidamente. Está aqui a expansão da função de onda em termos das autofunções do H. Então, eu substituí o C de K pelos coeficientes aqui que eu disse que eu ia mostrar, a função de onda por aquele formato, e isso vale quando R é grande. Tá? Isso só vale longe da região do alvo. Então, a gente quebra, né, a função de onda, então, basicamente em dois pedaços, essa integral mais essa integral, e a gente usa várias vezes o fato de que o K que está sendo integrado aqui, ele só é importante quando ele está próximo de K0. Porque, caso contrário, essa função de onda aqui vai a zero, né? Ela vai a zero rapidamente conforme o K se afasta de K0. Né? Esse é o pacote de ondas. Então, a gente aproxima, né, aquela parte da dependência temporal, expande em torno de K0,
joga fora o termo de ordem quadrática. Então, aparecem essas contribuições aqui, que a gente joga ali na parte da evolução temporal. Tá? E aqui eu abri já a integral em 2 pedaços, a parte do IKR e a parte envolvendo o F. A gente expande de novo a amplitude f de k, a gente calcula em K0, novamente, né? K só é importante perto de K0, e o termo K vezes R, que aparece aqui na onda esférica, a gente também reescreve como K escalar o versor K0, né? Para fazer aparecer o K aqui de novo. Então, com essas aproximações, a gente consegue colocar o K escalar alguma coisa ali no expoente, nos 2 termos, né? E a gente reconhece, então, esse cara como sendo a função de onda inicial, né? A função de onda inicial não tinha esse pedaço aqui, né? Era R menos R0. Então, é a função de onda inicial, só que simplesmente calculada em R menos V0T. Onde tem R, eu ponho R menos V0T, eu tenho esse cara. E aqui é a mesma coisa, né? Onde eu tenho essa fase, f de K0 sobre R, e isso aqui, de novo, tem a cara da função de onda inicial, só que ela não está calculada em R, né? Não é R menos R0. No lugar de R, eu tenho K0R menos V0T. Tá? Então, eu estou calculando a função de onda nesse ponto. Então, a gente interpreta esses 2 termos como sendo um termo que passou reto pelo potencial, é a própria pacote inicial deslocado de V0T, esse é o primeiro termo, né, que está aqui. E o segundo termo, ele também tem a mesma forma funcional do pacote de ondas, né? Mas onde é que está o centro do pacote? Então, o centro do pacote a gente obtém colocando o argumento igual a R0. Certo? Quando no pacote inicial, se eu colocar R igual a R0, eu estou no centro do pacote. Aqui eu coloco esse argumento todo igual a R0. R0, vocês lembram, é um cara à esquerda do alvo, né, sobre o eixo Z, então é menos R0 na direção K0, que é a direção Z, e, portanto, né, o máximo do pacote de ondas, o centro do pacote de ondas, está onde R é menos R0 mais R0T, independente da direção. Então, a gente tem essa imagem aqui. Um pedaço do pacote de ondas que passou reto e outro pedaço cujo máximo está num certo valor de R, independente do ângulo. Então, o máximo do pacote está aqui, menos R0 mais R0T. A gente sabe que, de fato, existe, né, multiplicando essa função de onda 1 sobre R, então essa intensidade vai cair com R e vai ter uma modulação angular dada por esse fator aqui. Mas ele tem basicamente essa estrutura. Então, o que a gente fez daí para frente? A gente pegou, olha, a parte espalhada é a parte da onda esférica. Então, a gente pega o módulo quadrado dessa onda esférica, dessa onda espalhada, como sendo a probabilidade de eu encontrar a partícula num ponto R na direção R chapéu. E a gente vê, né, quanto dessa densidade de probabilidade está dentro do detetor. Tá? Isso aqui no tempo t, se a gente fizer um intervalinho de tempo entre t e t mais dt, essa função de onda vai percorrer um tubinho aqui dentro do detetor, e se a gente integrar isso aqui em todo o tempo, né, eu vejo um movimento do pacote passando pelo detetor e eu calculo toda a probabilidade dele entrar aqui no detetor, né, de menos a mais infinito, enquanto o pacote está sendo esparramado. E quando a gente faz essa conta, a gente então está calculando a probabilidade de eu ter um clique ali no detetor devido a esse pacote de ondas, a gente vê que as coisas se simplificam e aparece aqui a intensidade do feixe, o módulo do F ao quadrado e a área do detetor de ômega, e, portanto, né, a seção de choque é exatamente o módulo de F ao quadrado. Tá, então, resumindo a história toda, se a gente abstrair um pouco esse cálculo todo, o que a gente tem que fazer? Ora, deixa eu voltar aqui. Nós temos que
buscar as soluções do hamiltoniano, olhar para essas soluções para R grande, né, montar essas soluções nesse formato e identificar essa amplitude. Isso aqui é a seção de choque. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, hoje eu vou mostrar que, de fato, existem essas autofunções, vamos resolver a equação de Schrödinger para R grande, mostrar que a gente encontra essas funções, e uma vez que a gente encontrou esses caras, eu já tenho a seção de choque. Vai ser esse F que está aqui. E eu vou mostrar também que os corcetes de expansão, de fato, têm essa forma que está aqui. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Deixa eu... Professor, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Diga lá. Eu não entendi por que você assumiu essa parte onde está ali, que você considera uma onda plana e uma onda esférica. Tá, então, porque da onde que isso vem? Isso vem dessa equação aqui. Aqui você vê, olha a cara da função de onda inicial, né? Onde é que está o pacote de ondas aqui inicial? Ele está aqui. Então, imagina que eu dou o psi para você e eu te pergunto, aonde que está o máximo, o centro dessa função de onda? Ela está quando eu colocar o argumento igual a R0. Quando R igual a R0, né, essa fase some e o resultado da função de onda é integral do φ de k. Isso é o máximo valor possível. Quando R se distancia de R0, esse fator aqui ele começa a oscilar. Então, você vai ter na integral termos positivos e negativos, a integral diminui. Então, o centro desse pacote está em R igual a R0. Então, se você... deixa eu pegar aqui. Se eu falar para você, está aqui a função de onda em t igual a 0. Onde é que está o máximo? Você pega o argumento e iguala a R0. Esse é o jeito de encontrar onde é que está o ponto de máximo, porque a função dele é construída assim, tem um R menos R0 aqui dentro do pacote. Então, muito bem, vamos voltar lá para a solução que nós encontramos. Está aqui, A função de onda no tempo t, ela quebra em duas partes. Aonde que está o máximo desse pacote de ondas aqui? Eu pego o argumento e igualo a R0. Né? Por quê? Porque, olha, é quando esse argumento é zero, né, que eu tenho o máximo da função de onda. Então, esse argumento é zero quando R menos V0t igual a R0. Ou seja, quando R é R0 menos V0t. Então, ou seja, onde é que está esse ponto? Vamos escrever isso aqui em termos de direções. O vetor R é menos R0 na direção Z. Ele é o centro do pacote de ondas inicial. O V0 é H cortado K0 sobre M, também na direção Z. Está tudo na direção Z. Então, o R do centro do pacote é um cara que está sobre o eixo Z, na posição inicial mais V0t. Então, ele corresponde a isso aqui. Eu peguei o pacote inicial que estava aqui, agora o centro dele está aqui na frente. Então, essa posição aqui é menos R0 mais V0t sobre o eixo Z. Vamos olhar para o segundo termo. O segundo termo, ele está aqui. Né? Tem essa amplitude, tem esse 1 sobre R, mas vamos olhar para a função de onda em si. Onde é que está o máximo dela? Então, eu vou pegar o argumento. Então, K0 é na direção Z. R menos V0t. E vou igualar isso aqui a R0 também. Assim que eu acho o máximo. É quando todo esse argumento aqui é zero. Certo? Então, onde é que está o máximo? Está em R0. Que é esse cara aqui. Então, você vê, o ponto onde o pacote atinge o seu máximo é quando R for igual a menos R0 mais V0t em módulo. Você vê que isso aqui é uma relação por os módulos. Então, para todo R que for igual a menos R0 mais V0t, esse argumento zera e eu tenho o máximo da função de onda. Então, o máximo agora da parte espalhada está em toda essa bola.
ele é definido por um raio e não por um ponto sobre o eixo Z. Essa é a diferença. Aqui, o máximo está só sobre o eixo Z. Se eu sair do eixo Z, eu diminuo. Aqui não, o R está em toda uma bola, né, que só depende do módulo. Tá? Então, essa parte espalhada, dado esse valor de R, eu estou num ponto onde aquele argumento se anula e eu tenho o máximo da função de onda. É claro que isso ainda está multiplicado por esse cara, que dá uma dependência angular, e isso cai com R. Então, conforme você vai ficando mais distante, a intensidade vai caindo. Tá? Mas a região de máximo agora é uma bola. Tá, Entendi, Marcos? obrigado, senhor. Legal. Agora sim. Vamos lá, então. Então vamos, Tem só mais uma dúvida. diga. Segundo esse resultado que a gente teve aí, Uhum. a gente pode dizer que... Como que a gente pode dizer sobre a probabilidade de encontrar a partícula... como é que eu falo isso? No eixo Z mesmo, após o obstáculo, entendeu? Então, o espalhamento sobre o eixo Z é um pouquinho mais sutil. Vamos pensar que eu tenho um ângulo qualquer que é diferente de zero, né? Você põe um detetor a ângulos que não estão exatamente sobre o eixo Z. Então, nesse caso, você vê, a função de onda total, ela tem duas componentes, certo? Mas a aproximação que a gente faz aqui é que isso aqui é o análogo, né, daquela esfera rígida, onde eu tenho partículas que passam reto, né, e partículas que são aqui, que batem aqui e são espalhadas. Então, se eu tenho um detetor virado para cá, essas partículas que passam reto não vão entrar. Elas batem aqui e param. Só a partícula que, de fato, está caminhando na direção radial é que eu vou detectar. Então, eu só vou detectar o que foi, de fato, espalhado e não o que passou reto. Então, em termos de detecção, eu esqueço esse pedaço que passou reto, pego só a parte espalhada, faço o módulo quadrado desse cara, né, que é o que a gente fez aqui. Então, o módulo quadrado da parte espalhada é a probabilidade de eu encontrar uma partícula que está na direção R chapéu, tá? Que é a direção aqui, tá? Vamos mostrar que está o alvo. Essa é a direção θ-φ, onde está o meu detetor, dado por esse R chapéu. Então, qual que é a probabilidade de eu ter uma partícula espalhada nessa direção? Tá? Então, eu esqueço o resto. Tá? É uma aproximação, tá? Mas é uma aproximação, acho que se justifica, né? Esse detetor é pequenininho, você pode pôr um tubinho aqui comprido para as partículas que vêm reto não entrarem. Então, a parte espalhada é só essa daqui. Então, isso aqui é a probabilidade de eu ter essa... então, você vê, isso aqui é uma probabilidade que depende de R, de θ e de φ. Ela depende de R aqui e aqui, então depende da distância do detetor, e ela depende do ângulo, porque esse cara aqui depende do ângulo. Então, o que eu faço é falar quanto dessa probabilidade está entrando aqui no meu detetor, um detetor específico que está numa certa, fixo uma posição, certo? Fixo uma abertura, então eu pego uma área R2dr, R2d ômega, pego um comprimentozinho dr, que é V0 dt, para que no intervalo entre t e t mais dt, essa onda que está aqui bata aqui no detetor e integro ele sobre todo o t. Tá? Então, eu esqueço a parte que passou reto. Tá? Então, a ideia é essa daqui. Uma parte vai passar reto, não interessa. Eu quero só medir o que é espalhado. No ângulo zero é um pouco mais complicado, porque no ângulo zero, né, as coisas se misturam. Depois eu posso tentar comentar um pouquinho mais sobre esse espalhamento a ângulo zero aqui. Tá? Beleza, professor. Obrigado. Ficou mais claro. Vamos lá, então. Aula 6. Um pouquinho, deixa eu preparar. Vou voltar aqui para cima. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer
Então, eu vou demonstrar aquele resultado, né? Existem autofunções do hamiltoniano que tem essa cara para R indo para o infinito. Então, deixa eu montar aqui o que eu quero fazer, aí eu vou resolver passo a passo com vocês. Então, o que eu quero fazer? Eu quero resolver essa equação de Schrödinger, né? Menos H2 sobre 2m Laplaciano de psi, mais Vψ igual a Epsi. Então, o primeiro passo aqui eu vou simplificar um pouquinho, então nós vamos multiplicar todo mundo por menos 2m sobre H2, e vamos reescrever essa equação na forma que está em vermelho ali. Então, multiplica por menos 2m sobre H2, o E eu jogo para o lado de cá, menos E. Mas como eu vou multiplicar por menos 2m sobre H2, o sinal fica positivo. O V eu vou jogar para o lado de lá, vai ficar menos Vψ, só que eu multiplico de novo por menos 2m sobre H2. Tá? Então, a equação tem essa forma. Então, fica Laplaciano de psi. 2me sobre H2 a gente vai chamar de K2. E só para simplificar, eu vou chamar de U 2mv sobre H2. Tá? Depois a gente põe o V de volta no final da conta. Então, a equação fica com uma cara um pouquinho mais simples que essa daqui. Eu quero resolver essa equação. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, que essa equação, então, se a gente olhar para a cara dela, se o U fosse zero, né, o potencial zero, eu teria a equação da partícula livre e a gente sabe a solução. Eu posso pensar nessa equação como uma equação linear, certo? Em psi, não homogênea. Isso aqui não é zero, isso aqui é um U. Então, uma equação linear não homogênea tem um truque para resolver, que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Ela pode ser escrita como a solução da equação homogênea, que é a onda plana, a solução livre, mais uma integral que envolve tudo o que está do lado direito, que é U vezes psi, certo? Que é esse cara aqui, integrado com uma função g, que é chamada de função de Green. E essa função de Green, ela satisfaz essa equação em vermelho aqui embaixo. Você vê que a função de Green, ela é uma coisa que independe do potencial. Ela satisfaz uma equação que só depende da parte livre, e se eu conseguir calcular essa g, eu jogo ela aqui e eu tenho uma solução geral para a minha equação de Schrödinger. Tá, então, em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês primeiro que isso aqui é verdade, que essa expressão aqui satisfaz a equação de Schrödinger, ela satisfaz a equação Laplaciano mais K2 psi igual a U psi, desde que o G satisfaça essa equação de baixo. Então, vamos mostrar isso primeiro. Depois eu vou calcular a função G para vocês e a gente vai ver que... Você vê que esse formato aqui já é mais ou menos o formato que a gente quer, né? Eu falei que existem soluções, né? Olha só o que a gente quer demonstrar aqui, que são uma onda plana mais alguma coisa. Quando a gente escreve desse jeito, já está na forma que a gente quer, uma onda plana mais alguma coisa. Essa alguma coisa é a parte que contém o potencial e que deve dar para a gente aquela amplitude de espalhamento F. Tá? Então, vamos mostrar isso aqui. Deixa eu abrir uma luz aqui, para a gente mostrar que, de fato, isso aqui satisfaz a equação. Ver se eu consigo fazer isso aqui direito. Então, o que eu vou calcular? Vou pegar esse formato aqui e vou calcular Laplaciano de psi e somar com K2 psi. E eu vou mostrar que isso dá exatamente U vezes psi. Então, quem que é o Laplaciano daquela função de onda que eu escrevi ali? Então, aqui, o Laplaciano é na coordenada R, né? São derivadas em relação a R. Notem que aqui a coordenada R' é uma coordenada de integração. Eu vou derivar em relação a R, que é a coordenada que aparece aqui na G e aparece aqui na psi.
Então, eu vou calcular o Laplaciano da função de onda livre, que é o psi de zero, menos, vamos olhar a expressão de novo, 1 sobre 4π, integral, Laplaciano de G, espera um pouquinho, deixa eu, de R', U de R', psi de R', D3 R'. Então, o Laplaciano só vai atuar aqui, a única coisa que depende de R é o G. Muito bem. Psi zero é a solução da equação livre, certo? Então, deixa eu trocar de cor aqui. A gente sabe que Laplaciano de psi zero mais K2 psi zero é zero, certo? É a solução da equação livre. Então, esse cara eu posso substituir por menos K2 psi de zero. O Laplaciano de G, por outro lado, eu vou olhar aqui, ó. Laplaciano de G, eu tenho essa equação. Ele é menos K2 vezes G, se eu passar esse termo para o lado de lá, menos 4π delta. Então, ele é menos, porque eu estou supondo, estou afirmando que o G tem que satisfazer aquela equação R menos R, certo? Então, eu tenho essas informações, vou substituir aqui. Então, o Laplaciano de psi fica igual. Então, o Laplaciano de psi zero menos K2 psi zero. O Laplaciano de G, então vamos ver, menos 1 sobre 4π, integral. Aqui vai ficar menos K2 vezes G, menos 4π delta, R menos R', U de R', psi de R', dR'. Então, vamos abrir. Menos K2 psi zero. Vou pegar primeiro o termo da delta. Então, menos com menos dá mais, o 4π cancela, e eu fico uma integral de delta de R menos R', U de R', psi de R'. Então, a delta mata a integral, e sobra, então, onde tem R', eu ponho R. Certo? O termo que sobrou foi esse aqui, então vai também ficar mais K2 sobre 4π, integral de G, de R', U de R', psi de R', D3R'. Tá? Agora, vou olhar de novo para a minha equação inicial aqui. Ó. Essa integral, então vamos ver o que aconteceu aqui. Psi, como é que eu estava aqui? Essa integral que sobrou aqui, mais essa daqui, deixa eu ver, eu vou substituir, então ó, essa integral eu posso supor que eu vou substituir menos 1 sobre 4π integral de G, ou psi, por psi de K menos psi zero. Tá? Vou usar a minha solução de cima. Então, essa daqui, então deixa eu escrever esses primeiros termos. Mais um psi. E isso tudo aqui, então eu tenho um K2. Vou colocar aqui um sinal de menos. Isso aqui é menos K2 que multiplica menos 1 sobre 4π da integral. E menos 1 sobre 4π da integral é psi menos psi zero. Menos psi zero. Tá? Então, olha só. Esse termo aqui, ó,
menos K2 psi0 mata com esse aqui, ó, mais K2 psi0. E o que aparece? Aparece que o Laplaciano de psi é igual a menos K2 psi mais o psi, que é a equação correta, certo? Então, o psi satisfaz essa equação, que está aqui, ó. Laplaciano de psi, se eu passar o K2 para o outro lado, é menos K2 psi mais 1 psi. Tá? Então, a gente mostra que então, aquela solução, né, desde que o G satisfaça essa equação, satisfaz a equação de Schrödinger. Então, aquilo lá é uma solução da equação que eu procuro, e eu preciso ainda calcular esse G. Quem quer esse G? Né? Se eu não tenho o G, eu não tenho a solução ainda. Tá claro aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu estou mostrando que essa função de onda aqui satisfaz a equação de Schrödinger. Tá? Satisfaz essa equação. Então, isso aqui é uma solução da equação de movimento que eu preciso. Tá clara essa conta aqui? O que eu fiz aqui? Eu supus uma certa forma e mostrei que aquela forma satisfaz a equação de movimento correta. Portanto, é uma solução da equação que eu posso usar. Tudo bem? Vocês já viram a função de Green em algum momento? Sim. Tá. Beleza, então. Então, vamos continuar. Então, é legal. Então, eu posso escrever a solução nesse formato, desde que eu calcule a função de Green que está aqui. Muito bem, eu vou fazer a função de Green daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês que a solução daquela equação da função de Green é essa daqui, ó. A função de Green, na verdade, ela depende só da diferença dos argumentos, de R menos R', e ela tem esse formato, E aí K, R menos R' sobre o módulo de R menos R'. Tá? Então, já vou calcular isso aqui, mas primeiro eu vou usar o resultado para a gente extrair o que a gente quer. Então, calculada a função de Green, isso aqui é chamado de função de Green livre, né? A função de Green da partícula livre em 3 dimensões. Eu substituo ali na minha solução, e eu já tenho, você vê, tem uma coisa muito parecida já com o que a gente gostaria de mostrar. Deixa eu ter umas perguntas aqui, deixa eu abrir, que eu esqueci de abrir o chat. Legal. Então tá, então vou calcular a função de Green daqui a pouco, vamos primeiro já usar o resultado e jogar ali na integral. Então isso aqui é totalmente geral, isso aqui é uma solução geral da equação de Schrödinger para qualquer potencial e vale sempre. O que a gente quer é olhar para essa solução quando R é grande. Tá? Então olha só, essa integral que aparece aqui é sobre todo o espaço R'. Mas, olha, eu tenho aqui os meus eixos, Z, X e Y. O alvo está aqui na origem. E a gente está fazendo essa hipótese de que a interação da partícula do feixe com o alvo é de curto alcance. Ou seja, o potencial U ele tem um alcance, vamos imaginar que isso aqui ele tem um alcance A. O que quer dizer que para R, quando esse R' aqui for muito maior do que A, o potencial vai a zero. Tá? Ele é importante na região em torno de A, da origem, e depois ele vai a zero rapidamente. Então, toda essa integral aqui, ela é importante só para R' próximo da origem, para R' da ordem de A. Fora disso, ela vai a zero porque o potencial vai a zero. Então, o que eu posso fazer? Eu quero olhar para essa função de onda para R muito maior do que A, longe do alvo, onde estão os detetores. Então, eu vou expandir esse R menos R' para R muito maior que R', né? Onde R', então, é sempre da ordem de A, onde a integral é importante. Então, como é que a gente faz essa expansão? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou escrever, então, R menos R'. O que é o módulo de R menos R'?
é a raiz quadrada de R menos R' ao quadrado. Certo? Então, isso aqui dá raiz quadrada de R2 menos 2 vezes R escalar R', mais R' ao quadrado. Quando R é muito grande, eu tiro um R aqui em evidência, fico com 1 menos 2 vezes R escalar R' sobre R2, mais R'2 sobre R2. Então, como R é muito maior que R', eu vou jogar esse cara fora e eu vou expandir essa raiz quadrada como raiz de 1 menos x é 1 menos x sobre 2. Esse aqui é aproximadamente 1 menos, então, aquele 2 cancela. R2, que finalmente é R menos, então, um desses R's aqui vai cancelar, vai ficar R vetor sobre módulo de R, que é R versor, escalar R'. Então, essa é a aproximação que eu vou usar, então, para olhar para aquele resultado geral no limite onde R é muito grande. Essa aqui, deixa eu apagar que eu não usei. Então, está aqui. Essa é a aproximação que a gente vai usar. E eu vou jogar, então, aquilo lá na integral que eu tenho. Vamos olhar de novo para a integral. Então, no expoente, no denominador, eu vou simplesmente aproximar R menos R' por R. Vou pegar só a primeira ordem. Aí vou tirar esse cara para fora. Ops, aqui ficou errado. Esse R menos R' já sumiu. Já está aqui para fora. Então, aquele R menos R' eu aproximei por R, saiu da integral. E o EAIK escalar R, desculpa, o EAIK vezes módulo de R menos R', eu pego aqui os dois termos. Eu pego o termo R, EAIKR veio para fora, e eu mantenho esse pedaço que tem a informação sobre os ângulos de espalhamento, que é importante eu manter. Tá, então, módulo simplesmente o denominador sai com R, aqui eu mantenho os dois pedaços, e está aqui, ó, onda plana, onda esférica espalhada, e tudo que sobra é aquele F de R, certo? Que a gente está buscando. Então, vamos olhar lá para cima para o slide 1. Eu quero soluções que sejam uma onda plana e vezes essa onda esférica. Quem que é o F de R? É o que multiplica EIKR sobre R com 2π a 3 meios. Então, se eu olhar para isso aqui, EIKR sobre R, eu preciso de um 2π a 3 meios, então eu identifico o F como sendo essa amplitude aqui. Então daí que vem esse formato, né? A gente usa, então, a teoria de função de Green, solução da equação não homogênea é a solução da homogênea mais um pedaço que depende da função de Green. A função de Green é um EIKR sobre R, basicamente, e a gente expande isso para R grande e tem o formato que a gente quer. Tá? Então, a gente chega nesse formato, onda plana, mais um pedaço espalhado. Isso aqui só vale para R grande, embora isso aqui seja absolutamente geral. Tá? Então, isso é geral. Para R grande, a gente aproxima e tem a nossa amplitude de espalhamento aqui. Então, qual que é o problema dessa solução? O problema dessa solução, que é o problema geral da solução por função de Green, que está aqui, é que a função de onda que você quer encontrar, ela também está aqui dentro da integral. Não, a função, tem uma pergunta aqui do Matheus, não, a integral continua aqui, desculpa, aqui é um R', tem que corrigir aqui, ó, isso aqui é um R', então o R chapéu é fixo, né? Dado um ponto R, onde a gente está calculando a função de onda, então você tem um módulo de R e a direção desse R.
a integral em R'. Tá? Aqui é um R' que tem aqui embaixo. Então, eu continuo integrando em R', mas essa integral depende dessa direção R chapéu. Então, a função f de R, aqui novamente faltou R' aqui tem uma linha aqui nesse R. Então, o f de R, você vê, o R chapéu, ele está aqui. Né? O f depende de R chapéu, porque o R chapéu aparece aqui. R' está sendo integrado. Então, uma vez que eu faço a integral sobre R', ele desaparece. Isso aqui fica dependendo do R chapéu e do valor de K, tá? Que é o momento da partícula que está aqui. Tá? Então, a dependência R chapéu tá porque ele depende do R chapéu. Tá. Certo? Beleza. Então, o problema em geral desse tipo de solução com função de Green é que você acha que resolveu o problema, mas você não resolveu nada ainda, porque o psi que você busca calcular, ele aparece dentro da integral. Então, como é que você vai fazer a integral se você não sabe o psi que você quer calcular? Então, é uma coisa implícita. Né? E aqui, mesmo com essas aproximações que nós fizemos, a amplitude de espalhamento continua dependendo de psi, e eu não tenho psi. Então, como é que eu saio desse ciclo? Tá, diga lá, João, o que você não entendeu direito? Qual que é o... olha só, eu tenho aqui... vamos voltar um pouquinho, então. Então, essa aqui é a solução via função de Green, certo? A gente mostra aqui isso aqui, coloca a função de Green aqui e tudo mais. O psi de R depende de R como? Tem uma dependência aqui na parte livre e depende de R, porque R aparece aqui e R aparece aqui, certo? Então, essa integral sobre R', uma vez sendo feita, isso aqui tudo vai resultar uma função que depende de R, certo? Porque o R aparece aqui dentro da integral, certo? É que nesse tem uma f de xy, você integra em x, sobra uma função de y, certo? Então, isso aqui é uma função de R. Quando a gente faz a aproximação de R grande, ela fica nesse formato aqui. Tá? Então, continua dependendo de R. Depende do módulo de R, aqui e aqui, e depende dos ângulos que estão aqui. Tá? Então, esse pedaço aqui, que é a amplitude de espalhamento, ele depende do R. Para cada valor de R, você tem um produto escalar aqui dentro. Nós vamos fazer essa conta daqui a pouco explicitamente. Então, se R estiver na direção Z, isso aqui é IK Z', certo? Você faz o produto escalar. Então, a integral tem um valor. Se R está na direção Y, isso aqui é IK Y', tem um outro valor. Então, a integral tem um valor diferente para cada valor de R chapéu que você dá. Tá? Então, ela depende do R chapéu. O que é o R chapéu? O R chapéu é assim, ó. Eu estou aqui, XYZ. Eu estou calculando essa função de onda num ponto R aqui. O módulo de R é o tamanho desse vetor. R chapéu contém os ângulos θ e φ. Quem que é R chapéu? Ele é seno θ cosseno φ na direção x, seno θ seno φ na direção y, cosseno θ na direção z. É o versor R, certo? É a direção de R. Tá? Então, esse cara aqui não depende mais do módulo. Você vê que o módulo não importa, a dependência com o módulo está toda aqui, mas essa parte depende da direção do θ e φ que eu estiver olhando. Se eu puxar e calcular no mesmo valor de R, módulo, mas num outro ângulo, isso aqui vai ter um valor diferente. Tá? Professor, Diga. então você, nessa parte do f de k, você substituiu, né?
Acho que foi na aula passada, tem aquela expressão lá da exponencial, aí cortou, Isso, né? eu estou comparando. Assim, Isso, eu estou comparando isso aqui com aquilo lá, exatamente. Então, quem que é o F chanfre? É tudo que está multiplicando E e KR sobre R, 2π a 3 meios. Então, eu olho para isso aqui, olha, eu tenho aqui o E a KR sobre R. Então, eu coloco aqui um 2π a 3 meios, que eu também preciso colocar em evidência, e põe um 2π a 3 meios em cima. Então, quem que multiplica E KR sobre R 2π a 3 meios é menos 1 sobre 4π, 2π a 3 meios a integral. beleza. Beleza? Então, só identifica ali para ver quem que é o F. E aí a gente tem esse problema que o psi continua aparecendo. Olha. Então, nós vamos já ver como é que a gente resolve esse problema. Tem um jeito bem bacana de resolver isso, bem elegante, que tem uma interpretação legal. Antes de eu fazer isso, eu só quero voltar e mostrar ainda aquele resultado 2. Lembra do resultado 2? O que eu assumi? Né? Eu assumi que os coeficientes de expansão da função de onda inicial, a função de onda inicial está aqui, ó, ela é dada para aquele pacote de ondas. Eu quero expressar essa função de onda como sendo certos coeficientes vezes a autofunção do hamiltoniano. E eu falei que o coeficiente de expansão era o mesmo da partícula livre. Né? Se a gente não tivesse potencial, as autofunções seriam essas aqui, né? E KR sobre 2π a 3 meios, o coeficiente de expansão seria φ de K e a menos IKR0. O que eu supus lá na frente foi que, mesmo que eu expanda isso aqui nas autofunções verdadeiras do problema, com potencial, eu mantenho os mesmos coeficientes de expansão. Então, deixa eu mostrar isso para vocês rapidinho agora, e depois eu volto ali na outra parte. Então, veja só, como é que isso é possível, né? Olha só, esses psi de Ks que nós calculamos, está aqui embaixo. Solução livre mais a solução do termo que mantém a função de Green. Certo? Se eu substituir esse psi de K na integral de cima, o que vai acontecer? Eu vou ter um primeiro termo que é 1 sobre 2π. Vamos olhar só para o primeiro termo. Esquece essa segunda contribuição por enquanto. Então, vamos substituir esse psi de K só pelo termo livre. O que vai dar? 1 sobre 2π a 3 meios, E a IKR, E a menos IKR0. Então, esse cara, quando eu jogo aqui, o resultado disso já é o meu pacote de ondas, certo? Já dá igualzinho que eu tenho do lado esquerdo. 1 sobre 2π a 3 meios, IKR0, E a menos IKR0. Então, esse primeiro termo já dá o que eu quero. Então, quando eu substituir o segundo termo aqui, a integral com o segundo termo tem que ser 0. Certo? Porque eu quero que isso seja igual a isso. Eu quero que a minha expansão do pacote de ondas em termos das funções de ondas, né, dê o pacote inicial. Se o primeiro termo já dá conta disso, a integral com o segundo termo tem que ser 0. Então, a integral de φ de K, E a menos IK0, E a IKR sobre R, U de R', Psi de R', D3R', D3K, tudo isso tem que dar 0. Senão, não é possível satisfazer essa igualdade. Tá? Porque o primeiro termo já me dá tudo que eu preciso. Então, vamos mostrar que, de fato, isso aqui dá 0. Então, tá claro isso aqui? Eu quero provar que isso aqui é uma igualdade. Então, quando eu substituo esse psi de K, eu abro essa integral em 2 termos, o primeiro termo já dá o que eu quero, o segundo termo tem que dar 0. Então, tá aqui. Como é que a gente mostra que isso aqui dá 0? Ó, é uma integral dupla, né? Eu tinha uma integral em K, aqui, e quando eu substituí o psi, apareceu uma integral em R'. Então, vamos olhar, então, para essa integral dupla, só para a parte que integra em K. É esse pedaço que depende de K, esse pedaço
e esse pedaço. Ou seja, eu esqueço um pouquinho U de R' sobre R menos R'. Vamos nos concentrar na integral em K primeiro. Então, ela está aqui. Ó. Essa aqui é a integral em K. Esse sujeito aqui, eu vou fazer aquela mesma aproximação que eu fiz antes. Esse K, eu escrevo como vetor K escalar versor K, e o versor eu troco por K0. Por quê? Porque eu tenho aquela φ de K aqui, que só é diferente de zero quando K é perto de K0. Ao fazer isso, eu coloco, então, esse K em evidência, fica I escalar K, K0 vezes R menos R' menos o R0. E, novamente, eu vejo... E aqui, esse psi de K também, eu vou aproximar esse K por K0. Tá? Fazendo essas aproximações usando a φ de K. Então, esse cara sai da integral, esses dois termos eu junto aqui, e eu tenho novamente aquela cara da função de onda inicial. φ de K, e aí K, alguma coisa menos R0. Então, isso aqui, né, a menos em 2π a 3 meios, é a função de onda inicial calculada aqui, ó. Em vez de ser R menos R0, é K0, R menos R' vezes 0. Quem que é esse ponto onde eu estou calculando a função de onda? Então, esse ponto R, onde eu estou avaliando essa função de onda, ele é K0, que é Z, certo? Vezes módulo de R menos R'. E isso vale quando R menos R' é muito grande, certo? Então, isso aqui é um ponto que está à direita do meu alvo e bem longe do alvo. Está sobre o eixo Z e é positivo. Essa R menos R está em módulo e é grande. Ou seja, é aqui, ó. Eu tenho meu pacote de ondas inicial, mas aquele ponto onde eu estou avaliando a função de onda está aqui, ó. É um ponto sobre o eixo Z, R menos R'. E eu estou perguntando qual que é o valor desse pacote de ondas nesse ponto aqui. É zero, né? Porque o pacote de ondas cai muito rápido. O centro dele está lá à esquerda do alvo. E aquele pedaço está sendo calculado à direita do alvo. Então, aquela integral que está sobrando, ela é aproximadamente igual ao valor do pacote de ondas inicial, mas avaliado bem à direita do alvo, onde ele não vale nada. Tá? Então, por isso que aquela segunda integral, de fato, é zero, ela não contribui para o pacote de ondas inicial, e por isso o coeficiente de expansão, de fato, é como se fosse a partícula livre. Tá? Então, quando a gente olha para R grande, aquele segundo pedaço não contribui, e eu posso usar esse mesmo coeficiente de expansão. Tá? Então, isso aqui é uma coisa meio técnica, mas é importante a gente entender, né? Porque que Não, então, mas você vê, é o pacote à direita do alvo, eu estou calculando o pacote à direita do alvo em t igual a zero. Certo? Então, em t igual a zero, não aconteceu nada ainda. Ele está sentadão ali à direita, então é por isso que dá zero. Tá? Então, expandir a função de onda inicial nas autofunções do H, quando R é grande, é a mesma coisa que eu expandir, né, quase como se fosse a solução livre. O coeficiente de expansão é o mesmo, embora as funções de onda não sejam as mesmas, né, elas contêm aquele termo de espalhamento. Tá, então, isso aqui justifica por que nós expandimos a função de onda com os mesmos coeficientes, usando a função espalhada. Tá? Então, você vê, em t igual a zero, isso aqui é zero, mas quando o tempo é longo, né, conforme o tempo vai passando, esse pedaço aqui contribui, ele começa a contribuir, e é ele que vai dar a parte espalhada. Deixa eu... ali atrás me diz melhor, Adriano, você estava falando do... Aqui. Deixa eu ver. No 10, aqui. Então, aqui
que eu estou fazendo aqui? Aqui, então, essa primeira equação é a definição do pacote de ondas inicial, né? Essa segunda parte aqui, né, o que a gente quer, né? A gente quer expandir, então deixa eu abrir mais uma, só para lembrar aqui. O que a gente quer fazer? A gente quer pegar aquele pacote de ondas inicial e expandir em termos das autofunções do Hamiltoniano. Não tem escala. A gente quer fazer isso porque, uma vez feito isso, a dependência temporal é muito fácil. É integral de C de K, psi de K, e a menos I e K, devagar cortado, de 3K. Então, a gente precisa desse formato para poder ter a evolução temporal. Então, quais foram as duas hipóteses que eu fiz? Primeiro, que o C de K, os coeficientes da expansão, eles são E a menos I K escalar R0. Como é que é a história aqui? Phi de K. Esses coeficientes de expansão seriam os coeficientes de expansão se não houvesse potencial. Então, é estranho que eles continuem sendo os coeficientes de expansão, mesmo com potencial. Tá? Mas foi isso que a gente demonstrou agora. Então, isso aqui é uma expansão do pacote de ondas em termos das autofunções do Hamiltoniano. Tá? Não é uma série de Taylor, né? É escrever as autofunções. Como as autofunções do Hamiltoniano formam uma base, a gente pode expressar qualquer função de onda em termos dessas autofunções. Então, foi isso que a gente fez aqui. Assim, em termos de formais, a gente fez isso aqui. A gente pegou o ket da função de onda, escreveu isso aqui como as autofunções do Hamiltoniano, que formam uma base. Então, isso aqui é o operador unidade, e multipliquei aqui por psi. Então, isso aqui é o coeficiente da expansão, C de K, e isso aqui é a autofunção do Hamiltoniano. Tá? Então, a gente fez essa expansão. Então, estou mostrando para vocês que, de fato, os coeficientes de expansão são como se fossem os coeficientes de expansão de um potencial livre, porque, inicialmente, a partícula está muito à esquerda do alvo, e a contribuição daquele outro termo da função de onda vai ficar à direita, basicamente. Então, ele não conta. Tá, então, essas foram as duas hipóteses que a gente fez lá no começo para poder fazer o cálculo da seção de choque e tudo mais. Então, eu posso voltar aqui daqui a pouquinho. Deixa eu só, então, voltar um pouco para trás e interpretar essas coisas todas e ver como é que a gente sai desse enrosco de que essa solução via função de Green, ela te dá a função de onda em termos de uma integral que envolve a própria função de onda. Então, você fica preso num ciclo aqui. Então, vamos ver que tem uma solução bem elegante para a gente sair dessa confusão aqui. Então, primeiro, eu vou reescrever isso aqui em termos de kets. Eu vou me livrar da representação R. Então, esse psi K de R é o ket psi na representação R. Essa daqui é o ket psi zero, a onda plana, na representação de R. Essa função G aqui, que é uma função de dois argumentos, eu vou escrever como sendo... eu vou supor que existe um operador G, tal que esse elemento de matriz do operador entre R e R' seja a função de Green G de R, R'. Então, eu vou escrever essa integral toda assim, ó, RG, R', R' ups de K, R'. Vamos ver que isso aqui é a mesma coisa que está lá. Ó, isso aqui
Então, eu estou definindo isso aqui como sendo a minha função de Green, R'. O U é o potencial, eu posso aplicar ele aqui, ele vira U de R', e sobra R' psi, que é psi K, tá ruim de desenhar aqui, de R'. Tá? Então, estou só colocando essa mesma expressão em termos de Brasicats. Tá? E agora eu tiro a representação. Então, esse R aqui, que aparece em todo lugar, eu jogo ele fora, fica o ket psi igual ao ket psi zero, e sobra essa integral toda aqui. Mas aí eu me lembro que a integral de R' D3R' é 1, certo? É o operador unidade. Então, eu posso não só tirar essa representação R, mas toda essa integral que está aqui, eu posso sumir com ela também, porque ela é o operador identidade. Então, sobra menos 1 sobre 4π, GU psi de K. Tá? Então, como é que eu volto daqui para trás? Deixa eu mostrar aqui essa relação formal é a mesma coisa que a gente tinha antes. Ele não está desenhando. Só um segundo para alguma coisa aqui. Por que não está? Aqui, tá. O ket psi, então, que é a solução, é o ket psi zero, que é a onda plana, menos 1 sobre 4π, o operador G, o operador potencial U de R, psi de K. Como é que a gente volta para trás? A gente coloca uma representação R dos dois lados. Então, aqui vai ficar psi K de R, psi zero K de R, e esse termo, que é o termo mais chato, vai ficar R, G, U, psi de K. Agora, nesse termo aqui, eu insiro um operador identidade aqui no meio. Vou fazer só ele aqui separado. G, então vou colocar uma integral de R', U, psi, D3R'. Isso aqui, então, é a minha função G, de R'. U é um operador que só depende de R, certo? É o potencial, eu posso aplicar aqui, ele vira a função U de R', e sobra, então, psi com R', que é o psi K de R'. Tá? Então, é a mesma coisa. Isso aqui é uma expressão formal para aquela expressão integral que a gente tinha antes. E agora, você vê, eu posso passar, eu quero resolver para o psi de K, eu posso passar esse termo aqui para o lado de lá. Tá? E escrever, então, isso formalmente assim. Essa solução que está aqui, eu escrevo, passo esse termo para o outro lado. Então, fica aqui o psi de K. 1, que é esse aqui, mais 1 sobre 4π, GU, igual a psi K de zero. Então, essa é essa solução, essa expressão que está aqui em cima. Então, isso aqui é um operador que, se eu aplicar em psi, me dá o psi de zero. Se eu conseguir encontrar o operador inverso desse daqui, eu multiplico tudo pelo operador inverso e eu tenho a solução de psi em termos de psi de zero. O problema é que esse operador é difícil de encontrar. Mas tem uma outra... então, como é que a gente resolve? Então, está aqui, de uma certa forma, eu isolei o psi de K, só que eu quero deixar isso aqui de uma forma mais tratável.
Então, como que eu faço isso? Eu expando, olha só, isso aqui é o inverso, é 1 sobre 1 menos alguma coisa, né? Se a gente pensar como o inverso de 1 menos aquele operador que está lá. Né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos x a menos 1. Então, tem a cara dessa expressão que está aqui. X é esse Gu sobre 4π. Eu sei que isso aqui tem uma expansão em série de potências muito simples, né? Soma de x a n. Então, pelo menos formalmente, eu posso expandir aquela série, o inverso daquele operador, como potências do argumento. 1 sobre 4π a n, Gu elevado a n, aplicado em π0. Então, isso aqui dá uma série. Então, quando n igual a 0, eu tenho π de 0. Quando n igual a 1, eu tenho menos 1 sobre 4π, G vezes U aplicado em π0. Quando n igual a 2, menos 1 sobre 4π ao quadrado, GU, né, que é GU ao quadrado, π de 0, e assim por diante. Então, eu transformo aquilo numa série onde eu tenho, de fato, a solução. Né? Eu tenho π escrito em termos do π de 0. Se o potencial não for muito forte, os termos onde aparece o potencial ao quadrado eu posso desprezar e fico com a aproximação de primeira ordem, que é Gu π de 0. Você vê que, na prática, eu já vou interpretar isso aqui melhor, o que isso significa é o seguinte, ó, nessa expressão complicada que eu tenho aqui, como π é π de 0 mais alguma coisa, esse π que está aqui eu posso substituir em primeira ordem pelo próprio π de 0. Então, se eu substituir esse π pelo π de 0, como uma aproximação, eu tenho uma solução explícita, certo? E essa é a solução de primeira ordem. Π é π0 mais Gu π de 0. Se eu quiser ir além, eu posso ir além, eu posso ir tão longe quanto eu queira, porque eu tenho a série completa dessas soluções. Tá? Então, se eu colocar a representação R aqui de volta, né, do jeito que eu fiz aqui em cima, eu vou ter isso aqui. Ó. Π de K de R é o π de 0. Então, o primeiro termo é basicamente eu substituir o π de K por π de 0. O segundo termo, como eu tenho Gu, eu tenho que colocar duas identidades para conseguir escrever a função de Green. Então, eu tenho essa série. E essa série tem uma interpretação, que é a seguinte. Ó. Eu quero calcular a função de onda no ponto R. Então, eu digo que o valor da função de onda no ponto R eu decomponho com uma série de contribuições. A primeira contribuição é uma contribuição livre. Então, eu simplesmente calculo a função de onda no ponto R como se a partícula tivesse passado reto. O segundo termo, o que eu faço? Eu pego a função de onda, propago ela livremente ao π de 0 até o ponto R', que está aqui, multiplico pela intensidade do potencial no ponto R' e depois propago essa função de onda de R' para R. E eu integro sobre todos os R' possíveis. Então, eu pego todas as trajetórias que vão de R' até R, né? E integro, então, sobre o potencial uma vez. O segundo termo, o que eu faço? Eu pego a função de onda, vou até R2', está aqui no potencial, multiplico por U, propago de R2' até R', que é esse ponto aqui, multiplico por U de novo e aí propago para fora. E faço isso integrando sobre todos os R' e R2' possíveis. Então, isso aqui seria um termo livre, um termo de interação de um ponto, vamos dizer assim, um termo de 2 pontos, depois tem um termo de 3 pontos, e assim por diante. Então, isso aqui é como se fosse uma expansão da função de onda em contribuições separadas.
cada contribuição disso aqui, né, você pode escrever o próximo termo, né, dá para adivinhar como que ele vai ser. Ele vai ser um termo aqui que eu venho para R3 linhas, depois eu vou para R 2 linhas, depois eu vou para R linha, e depois eu saio para R. Então, só pela forma do diagrama, dá para escrever qualquer próxima contribuição. Né? Vai ser menos 1 sobre 4π ao cubo, Ψ de R3 linhas, U de R3 linhas, G de R3 linhas para R2 linhas, U de R2 linhas, G daqui para cá, U de R linha, G daqui para lá. Então, isso aqui a gente chama de uma expansão em diagramas, né? E isso aqui tem a ver com os famosos diagramas de Feynman, né, que vocês já devem ter ouvido falar, são expansões dessas contribuições ordem a ordem. O que a gente vai fazer aqui, obviamente, é parar na primeira ordem. Né? A gente vai parar na primeira ordem para pegar a contribuição principal, né? E isso é chamado de aproximação de Born. Tá? Então, a gente vai parar isso aqui na primeira ordem, aquela nossa amplitude de espalhamento que nós calculamos aqui, onde é que ela está? Aqui. Então, o que nós vamos fazer, basicamente, é substituir esse Ψ pelo Ψ de zero, que é 1 sobre 2π a 3 meios, vai matar esse daqui, e aí KR linha, e aí K escalar R linha, e pronto, a gente vai ter uma expressão para a função de espalhamento em termos do potencial. Tá? Mas, em princípio, a gente poderia ir mais longe se quisesse. Tudo bem, tá? Deu para entender essa ideia aqui? Isso aqui é chamado de série de Born, né? Essa série onde você expande a... Tomar uma água aqui. Onde a gente expande a função de onda, então, em várias ordens, dependendo, então, da intensidade do potencial. Tudo bem? Deu para pegar a ideia aqui? Qual que é o truque? A gente podia fazer isso aqui de um outro jeito. Deixa eu só abrir isso aqui só de um outro jeito. Talvez não tão elegante, mas talvez fique mais claro de entender. Você vê, a gente tem a função de onda assim, né? Como uma função de zero, a função livre. E tem aqui aquela integral que envolve a G, envolve a U e envolve o Ψ de novo. Vou escrever resumidamente assim. Esse Ψ que está aqui, a gente pode pensar, esse Ψ que está aqui eu vou substituir por tudo isso aqui de novo. Ψ zero, então eu vou escrever assim. Ó. Uma outra forma de ver. Menos 1 sobre 4π, integral G, U. Esse Ψ de R' que está aqui, eu substituo por tudo isso aqui de novo. Ó. Ψ zero de R', menos 1 sobre 4π, integral de G, U, Ψ de 3. Aqui eu tenho que trocar de variável, colocar um R duas linhas aqui. Então, você vê, em primeira ordem, eu fico com Ψ de zero, menos 1 sobre 4π, G, U, Ψ zero, mas eu sobro com uma outra integral, 4π ao quadrado, que envolve G, U, outra G, outra U e outra Ψ. Aí, nessa Ψ que está aqui, eu jogo tudo lá dentro de novo. Né? E eu vou criando essa série que não termina nunca, sempre tem um termo a mais que fica com Ψ. Então, nesse Ψ eu jogo Ψ zero e a outra integral e vou fazendo isso sucessivamente. Perguntas, comentários aqui? Deu para entender? Está muito abstrato, está muito...
O resultado prático de tudo isso aqui, tem toda essa série que eu acho bastante elegante, bastante bonita, mas o resultado prático de tudo isso é que a gente vai, no fundo, pegar aquela expressão que a gente tem para amplitude f de r e substituir o psi pelo psi de zero. Tá? É isso que a gente vai fazer como uma aproximação para essa série toda. Nada, nenhuma pergunta, nenhum comentário? Tá mais ou menos claro ou está muito obscuro tudo isso? É bastante coisa, é realmente bastante coisa, né? Eu tenho que fazer, preciso de uns 20 minutos ainda para mostrar como é que calcula a função de Green, que a gente não calculou ainda, né? Tem mais essa ainda. Mas deixa eu voltar para trás, então, para a gente dar uma revisada em tudo isso aqui. Então, o que a gente fez? Nós resolvemos a equação de Schrödinger, pensando nessa equação como um problema de uma equação não homogênea. Então, solução da equação não homogênea é a solução da homogênea mais uma integral da função de Green vezes a não homogeneidade, que é U vezes psi. Essa função de Green, a gente precisa calcular, precisa resolver essa equação. Muito bem. Então, eu ainda não resolvi, mas eu falei para eles, nós vamos calcular a função de Green E aí K, R menos R' sobre módulo de R menos R', e aí tem a expressão para solução geral. Olhando essa solução para R grande, então esse denominador a gente aproxima simplesmente por módulo de R, tira da integral. Esse expoente a gente mantém um termo a mais, que um E e KR, mas mantém uma dependência angular, e a expressão da solução fica assim. E aí a gente já vê que isso aqui tem o formato de uma onda plana vezes uma onda esférica, tudo que sobrou é o F de R. O F de R depende da própria psi, mas como o psi é psi zero mais alguma coisa, em primeira ordem o psi é o próprio psi zero. Então a gente vai aproximar isso aqui para o psi zero, e tá aí, tem a solução da seção de choque. Módulo quadrado, dado o potencial, a gente faz essa integral, calcula o F para todo R chapéu, módulo quadrado, tem a seção de choque. O resto é essa teoria dessa série de Born, só para mostrar que a gente não precisa parar em primeira ordem, a gente pode ir mais longe se a gente quiser, né? E essas contribuições todas que aparecem, elas têm uma interpretação em termos desses diagramas que estão aqui. Tá? Então, o resultado assim, prático da aula de hoje é esse daqui. O resultado, acho que mais interessante, eu acho que essa série de Born, eu acho que ela é bem bacana, mas esse aqui é o resultado prático. Nós temos uma expressão para a seção de choque em termos do potencial. Então, a gente vai pegar alguns potenciais, jogar aqui, fazer essa integral, e a gente tem a seção de choque. Esse é o resultado que a gente vai precisar. Diga. Então, para o nosso caso, a gente só precisa parar em primeira ordem, né? Não precisa nem ir na segunda ordem. Não, nós vamos parar em primeira ordem. A gente vai trocar aqui o psi por psi de zero. E, deixa eu ver, o Matheus está perguntando no slide 8. Tá, você não entendeu isso aqui, tá? Então, isso aqui que está escrito aqui é a solução da equação de Schrödinger, certo? Simplesmente numa aproximação de R grande. Tá? É uma solução, vamos dizer assim, exata, que quando R é grande, a gente pode escrever nesse formato aqui. O que a gente quer? A gente quer comparar isso aqui com a nossa proposta inicial. O que eu disse para vocês é que eu ia mostrar que o psi de K podia ser escrito como um psi K de R0 menos, deixa eu ver qual que eu escrevi aqui, mais 1 sobre 2π a 3 meios F, mais 1 sobre 2π a 3 meios, e aí KR sobre R, F de R.
Então, eu falei para vocês que existiam soluções com esse formato e eu usei tudo isso para mostrar que a seção de choque é o módulo de F ao quadrado. Muito bem, agora eu resolvi a equação de Schrödinger e mostrei que ele tem essa cara. Então, ó, psi de K é de fato um psi de zero. E o que está aqui, o que é? É um EAIKR sobre R, multiplica e divide por um 2π a 3 meios, e o que sobra tem que ser o F. Eu estou comparando isso aqui, devia ter um R... Então, olha só, aqui tinha um erro aqui. A integral, então, originalmente a gente tinha isso, certo? Então, o que eu fiz? Esse termo aqui, eu vou aproximar simplesmente por R. Tá? Então, eu estou na aproximação onde R é muito maior que R'. Então, esse cara da integral eu aproximo por R e sai da integral, porque a integral é em R'. Tá? Então, esse cara vai sair da integral e vai virar esse R que está aqui. É que na minha edição eu tirei o R, mas esqueci de cortar o R menos R'. Não tem esse termo aqui. Então, esse R é o que veio daqui. Aqui em cima, como que eu aproximei? Eu aproximei esse termo aqui, esse R e K, módulo de R menos R', a gente aproximou por EAIKR, então R menos R', a gente aproximou por R, menos R chapéu escalar R'. Então, aqui em cima, eu mantive uma ordem a mais. Então, esse EAIKR sai da integral, mas fica esse pedacinho aqui. Então, o EAIKR está aqui e sobrou aquele pedacinho que está integrado ainda em R'. Então, esse EAIKR sobre R denota a onda esférica. E o que está multiplicando esse cara eu tenho que identificar como o F de R, né? Tudo que depende de R chapéu. Todo o resto só depende de R chapéu, né? Porque eu vou integrar em R', né? Precisa de um 2π a 3 meios, que eu coloquei na minha definição. Então, multiplico e divido por um 2π a 3 meios. Tudo que multiplica EAIKR sobre R, 2π a 3 meios, então é menos 1 sobre 4π, 2π a 3 meios, e a integral que sobrou. Deu para ver? E aí, então, finalmente, encontrado o F de R, tem essa complicação que aparece aqui, a função de onda, a gente aproxima esse psi de K pelo próprio psi de R, pelo próprio psi zero, e fim da história. Temos uma integral aqui bonitinha. Eu vou só adiantar um pouquinho para vocês. Ó, se eu substituir o psi K aqui, o que vai dar? Ele é 1 sobre 2π a 3 meios, mata esse cara. Vai ficar a integral do U de R'. Então, isso aqui é um EAIK escalar R'. K escalar R'. E aqui eu tenho esse pedaço, que é menos IK R chapéu escalar R', certo? Então, olha só, D3 R'. Essa exponencial aqui, a gente pode juntar os argumentos, eu vou fazer isso depois com mais cuidado. Escalar R', certo? Então, olha só, o que é isso aqui? Isso aqui é basicamente a transformada de Fourier do potencial. Certo? Eu pego U de R', multiplico por um EAI, um certo K diferente aqui, R', integrado em R'. Isso aqui é a transformada de Fourier do potencial. Tá? Então, a amplitude da seção de choque é basicamente a transformada de Fourier do potencial calculada nesse K menos KR que aparece aqui. Tá? Então, eu vou voltar nisso na aula que vem.
Então, a aula que vem a gente vai fazer aplicações disso aqui, vai fazer exemplos disso aqui, acho que vai ficar mais interessante também. Então, para terminar, só falta calcular a função de Green. Então, vamos fazer isso rapidamente. Eu não quero dar muita ênfase aqui, que é uma coisa mais técnica, mas vamos ver como que isso é resolvido. Como é que a gente resolve essa equação aqui e chega naquele resultado e aí IKR sobre R, IKR sobre R. Então, lembre que a equação original que a gente quer resolver, na verdade, é essa daqui, ó. Laplaciano mais K2 de G de R e R' igual a menos 4π delta de R menos R'. Então, como o lado de cá só depende de R menos R', eu vou supor que a minha função de Green também só depende da diferença dos argumentos de R menos R', tá? Vou fazer essa hipótese, porque toda a dependência de R e R' está do lado de cá, menos 4π R menos R'. E o que eu vou fazer, então, é resolver a equação G de R, menos 4π delta de R. Tá? E no final, quando eu tenho a G de R, eu simplesmente, onde tem R, eu troco para R menos R'. Né? Só mudo o argumento, desloco o argumento de R', para não ficar carregando esse R' o tempo todo. Tá? Então, por isso que está escrito aqui a equação. Onde é que está? Aqui. Tá? Então, resolvo para R, no final eu troco R por R menos R' para ter a solução que eu preciso. Então, o truque aqui é o seguinte, a gente expande as duas funções G de R e delta de R em série de Fourier. Tá? Então, esse K vai estar fixo o tempo todo. Então, eu expando o G de R como um Gzinho de K e aí KR vezes R. Eu vou usar um K', né, para integral, porque tem um K que está fixo aqui fora. E a delta de R, ela tem uma expansão de Fourier conhecida, que é essa daqui. 1 sobre 2π a 3 meios, e aí K'R de 3K', isso aqui é a delta de R. Tá? Então, o delta é fácil expandir, a G de K eu expando e tento achar quem são esses coeficientes G de K' da expansão. Então, joga esses caras na equação e vê o que acontece. Então, está aqui a equação. Então, Laplaciano de G então, o G é integral em K', e aí K'R de 3K'. Eu vou calcular o Laplaciano disso. Então, o Laplaciano vai agir sobre o R. Então, ele vai aplicar aqui nessa exponencial. K2 vezes G está aqui. K2 é fixo, o G está aqui de novo. Transformado de Fourier da G. Menos 4π delta, transformada de Fourier da delta. Quem que é o Laplaciano de E aí KR? Olha, isso aqui é a partícula livre, né? Laplaciano de E aí K'R é K' ao quadrado vezes a psi. Certo? O Laplaciano se deriva duas vezes, cai um IK ao quadrado, que dá menos K' ao quadrado. Então, olha só, esse termo aqui, eu copiei aqui, ó. K2, integral de G de K', e K', não fiz nada. Esse termo do Laplaciano, ele dá uma contribuição que é menos K' ao quadrado. Ele está aqui, ó. Tá? É derivar duas vezes a exponencial. Então, a exponencial se mantém e cai um K' ao quadrado. Do lado de cá, eu simplesmente simplifiquei aqui os termos em π, as constantes, e K'R de 3K'. Então, se eu comparar isso para ser igual a isso, o meu G de K' tem que ser menos 1 sobre 2π sobre K2 menos K'2.
tá? Para que esse argumento seja igual a esse argumento aqui. Tá? Então, G de K é menos 1 sobre 2π, K2 menos K'2. Aí eu tenho a igualdade dos dois lados e, portanto, eu determino facilmente aqui quem que são os coeficientes de Fourier da função G. Para achar G, eu faço a transformada inversa, né? Eu escrevi G como essa integral, substituo o G, o Gzinho que eu encontrei, e acho o Gzão. Tá? Então, está aí os coeficientes de Fourier. Então, vamos fazer agora a transformada inversa. Então, simplesmente substituo naquela minha definição da G os coeficientes Gzinho. Então, tem que fazer essa integral aqui. Então, essa integral, ela tem dois passos aqui para a gente fazer. Então, você vê, é uma integral em todo o K', por um R fixo. Tá? Então, dado um R, eu vou fazer a integral sobre todo o K'. Então, qual que é o truque? Eu faço assim, K', eu tenho K'X, K'Y, K'Z. Vou integrar sobre todo esse espaço. Eu escolho a direção Z como sendo a direção de R, desse vetor que está aqui. Então, dado um R, eu escolho meus eixos de integração de forma que o eixo Z coincida com a direção de R. Quando eu faço isso, né, então, um vetor K qualquer que tiver aqui, quando eu calcular K escalar R, como R está na direção Z, K escalar R é K' R cosseno de θ. Isso aqui é um K', né, um vetor de integração aqui. Então, esse produto escalar fica K' R cosseno θ. O D3 K'2, seno θ, dθ, dφ, dK'. Tá? Então, eu vou integrar nesse espaço K usando coordenadas esféricas, né? Módulo de K' e usando os θ e φ nesse espaço K'. Então, esse aqui eu substituo por I K' R cosseno de θ. Isso aqui eu substituo por esse elemento de integração. Você vê que não aparece φ, a integral em φ dá 2π diretamente, que vai matar um pedaço desse cara aqui. E eu vou ficar, então, ó, a integral em φ matou um 2π, ficou menos 1 sobre π. Vamos abrir aqui, deixa eu escrever essa integral, fazer uma passagem adicional aqui. Então, G de R. Eu tinha menos 1 sobre 2π ao quadrado. E aí, K' R cosseno θ. K2 menos K'2. D3 K'. K', Dk', K'2, Dk'2, seno θ, dθ, dφ. Então, essa integral em dφ dá um 2π. Vou fazer ela direto aqui. Então, dá um 2π, mata um π, mata um 2, mata a integral em dφ. A integral em θ, eu vou fazer assim, eu vou chamar U igual a cosseno θ. Então, du é menos seno θ dθ, que está aqui embaixo. Quando θ igual a 0, U igual a 1. Quando θ igual a π, U igual a menos 1. Então, eu vou ter um sinal de menos aqui na integral. A integral vai de 1 até menos 1. Eu troco esse sinal de menos, invertendo a integral, então, em du de menos 1 até 1. Tem a integral ainda em K' para fazer, de 0 a infinito. E aqui vai ficar E, aí, K' R, U, que é o cosseno θ, du. Certo? Então, a integral em dφ sai,
A integral em θ a gente troca de variáveis, diga essa integral em du, e a integral em u é fácil fazer, né? É isso para a própria exponencial. Então, vamos fazer essa integral em u aqui embaixo. Então, tem a integral aí. Professor, Diga. faltou dividir pelas diferenças, né? Carinha ao Verdade, quadrado. verdade. Isso, aqui tem o denominador ainda, obrigado. Então, essa integral em carinha eu vou deixar aqui para fazer depois. E a integral em u, a integral da exponencial tem 1 sobre... Esse aqui é um π, não é 4. Esse aqui é um π. 1 sobre π. Então, tem esse menos 1 sobre π. Então, a integral em du cai 1 sobre k' r, menos 1 sobre π aqui. Então, vai ficar 1 sobre k' r, e aí k' ru, calculada entre menos 1 e 1. Tá? Então, vão dar duas integrais. Então, quando eu calculo em 1, fica menos 1 sobre π, integral K2 menos K'2, zero infinito, e aí K'R. E eu tenho a outra integral, que vai ficar menos a outra integral, então fica mais aqui, 1 sobre π, zero infinito, mesma coisa em K'. E a menos I K'R dK. Certo? Então, dão essas duas integrais, que elas estão aqui, eu acho, escritas... Aqui, tá? Aqui tem uma transformação de variável de cosseno θ para u. Faz a integral em u, então aparece o primeiro termo e o segundo termo. Muito bem. Nesse segundo termo, eu vou fazer uma outra transformação. Eu vou trocar de variáveis só nesse cara aqui. Eu vou trocar... Eu vou chamar K' de menos... Eu vou trocar K por menos K. Tá? Então, eu vou chamar K', definir uma variável K2, que é menos K', nesse cara aqui. Então, como é que vai ficar essa integral? Esses termos aqui não mudam de sinal porque estão ao quadrado. Eu vou ganhar o sinal de menos no K'. Então, essa integral vai ficar 1 sobre π, K2, K2, 2. Aqui eu troco de sinal, K2, R. E o K' também troca de sinal. Fica um menos aqui. A integral fica como? Quando K' igual a zero, K2 é zero, mas aqui vai ficar menos infinito. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter os limites de integração e trocar o sinal aqui de novo. Então, eu vou trocar isso aqui para mais, isso aqui indo de menos infinito até zero. Agora você vê, deixa eu ver se está certo aqui. dK', tá certo, né? Eu ganho um sinal aqui, que eu troco com o sinal que está lá embaixo. Então, vamos ver se isso é o que está... Ah, não, desculpa, eu esqueci de um detalhe aqui, né? Olha só, quando eu fiz a integral em u, onde é que está? Está aqui. Caiu um K', certo? Tem esse K'R aqui. Então, esse K' aqui, ó, mata com um desses daqui. Então, sobra só um K' aqui em cima. E sobra um IR embaixo. Eu esqueci desses caras aqui, ó. Tem um IR, aqui também vai ter um IR, e matou um K'. Tá? Por isso que estava dando um probleminha aqui. Tá? Então, tinha esquecido de matar aquele cara. Então, quando eu troco de variáveis, na verdade, tem um outro sinal que vem daqui. Né? Esse K' não é o quadrado, ele é sozinho, e faltou um sinal de menos que veio dele.
Então, está aqui. E tem um IR. Então, você vê, essa integral agora, com essa mudança de variável, fica igualzinha a essa daqui. Só que essa vai de 0 a infinito, essa vai de menos infinito até 0. Então, eu posso grudar as duas integrais numa única integral de menos a mais infinito, que é a passagem que está feita aqui. Então, você tem uma integral só agora, de menos a mais infinito, então tem um K' só aqui em cima, e tem um IR aqui. Notem que tem o sinal de menos ainda para fora, K2 menos K'2. Aqui eu embuti o sinal de menos e troquei K'2 menos K2 no denominador. E, finalmente, a última passagem, eu sei que isso aqui é muita informação, estou terminando. Essa última integral, a gente faz como? Faz por resíduo, né? Então, veja só, esse denominador que está aqui embaixo, K'2 menos K2, isso é igual a K' menos K vezes K' mais K. Então, esse denominador diverge quando K' igual a K ou quando K' igual a menos K. Então, a gente tem polos, né, sobre o eixo real, aquela integral diverge conforme a gente caminha pelo eixo real, nesses dois polos. Então, o que a gente faz? A gente deforma o caminho de integração, né, para um caminho fechado, que corre de menos a mais infinito e sobe aqui sobre o eixo imaginário. Esses polos a gente desloca um pouquinho do eixo real. Eu posso fazer essa integral depois com mais cuidado, não quero me avançar muito, que já está tarde, mas o resultado da integral, então, o que é? 1 sobre IπR, que está aqui, 2πi vezes o resíduo em K. Então, qual que é o resíduo dessa função em K? Ora, a função completa, ela é e aí K' R vezes K' menos K, K' mais K. O resíduo essa é a parte que diverge, né? Quando K igual a K'. Então, o resíduo é o que sobra, a gente tira esse polo e calcula tudo em K' igual a K. K, e aí KR sobre 2K. Tá? Ou seja, e aí KR sobre 2. Então, é isso que dá. Tá? Então, dá o e aí KR sobre 2K. Então, você vê 2πi, I cancela, π cancela, fica 2 sobre R, que está aqui. E o resíduo, e aí KR, K sobre 2K. O 2 cancela, o K cancela, e dá e aí KR sobre R, que é o resultado final da função de grau. Tá, e aí, esse é o fim dessa teoria complicada. Então, você vê, é uma coisa muito longa, né? A quantidade de passos que a gente tem que fazer para chegar no resultado final é realmente muito extensa, né? Tem a preparação do pacote de ondas, a evolução temporal. Então, tem que fazer a evolução temporal usando a teoria da função de Green, tem que calcular a função de Green, expandir aquele resultado para R grande, né, reconhecer uma onda plana mais uma onda esférica, usar a onda esférica para calcular a seção de choque. Então, é muita coisa, é uma teoria muito extensa, e a gente tem que fazer tudo isso, senão a gente não consegue chegar no resultado final, mas o resultado final, no final é simples. Deixa eu ter uma pergunta, João, de onde veio a parte imaginária de K? Não, então, o K é real. Essa integral é uma integral sobre o eixo real. O que a gente faz é deformar o contorno de integração. Então, então eu estou fazendo isso aqui muito rápido, né? Então, a integral que a gente quer é essa daqui, ó. Essa integral sobre o eixo real. Então, o que a gente tem que mostrar é que a integral sobre esse contorno de integração aqui por cima vai a zero. Então, ela não contribui. Então, a integral no eixo real mais essa bola que eu fiz aqui em cima,
é igual à integral original, porque a integral na bola vai a zero. E aí, quando a gente reduz a integral a um contorno fechado, a gente usa o teorema do resíduo, que o valor da integral é 2πi vezes o valor do resíduo da função calculada no polo. Então, tem toda essa parte de integração por resíduos que a gente tem que usar também para calcular essa última integral que aparece aqui. Então, boa pergunta. E o resíduo em menos k, o que eu fiz com ele? Então, na verdade, o que a gente faz é a gente desloca os resíduos. Se a gente deslocar os resíduos dessa forma, a gente pega essa solução aqui. Existe uma certa arbitrariedade nisso. Eu podia ter deslocado os resíduos ao contrário. Eu podia ter colocado esse resíduo aqui para dentro e esse resíduo aqui para fora. Aí eu ia pegar o resíduo em menos k. O resultado seria, basicamente, E a menos IKR sobre R. Esse cara é chamado de função de onda retardada. E essa daqui é chamada de função de Green, desculpa, função de Green retardada, função de Green avançada. Se você joga os dois polos para dentro e leva em conta a contribuição dos dois, você tem uma outra função de Green, que é cosseno de KR sobre R. É uma combinação dessas, ou seno de KR sobre R. Então, tem todas essas possibilidades, cada uma tem uma interpretação e uma utilidade. Nesse caso, essa daqui é a função de Green boa para esse problema. Tá? Mas tem um monte de sutilezas aí que eu estou passando um pouquinho por cima. Tá? Então, eu estou usando essa função de Green em particular, porque ela me dá a solução fisicamente aceitável para o meu problema, que é uma onda esférica. É uma onda esférica saindo da origem. Isso aqui é uma onda esférica que se aproxima da origem, é meio que o problema inverso. Tá? Gente, minha voz está acabando, nós vamos acabar a aula por falta de voz aqui. Então, eu sei que é denso, e ainda mais a aula remota, né? A gente não tem a lousa para escrever, para perguntar, para fazer mais detalhes. Tentem dar uma estudada nisso aqui. Essa teoria ela é difícil, ela é complicada, ela é longa, mas ela é bem elegante, ela é bem bonita, envolve coisas que são sofisticadas, né, de matemática e de mecânica quântica. Vale a pena tentar entender, tentar fazer uma lista dos passos que foram feitos para chegar na solução final e tentar depois entender cada passo separadamente para pegar a teoria. Então, na aula que vem de segunda-feira, o que nós vamos fazer é usar essa solução. Nós vamos basicamente usar essa expressão aqui. Então, eu vou voltar para trás. Então, nós temos uma expressão para amplitude de espalhamento. Vamos ver o que ela significa, vamos simplificar um pouquinho e calcular. Calcular isso aqui para o potencial colombiano e para uns outros casos interessantes e ver o que sai daí. Certo? Então, acho que é isso. Vamos parar por hoje. Eu sei que está denso, mas na aula que vem eu faço um pequeno resumo disso, pulando contas, mais conceitual, e a gente vai para as aplicações. Mais alguma pergunta mais crítica que vocês queiram fazer? Algum comentário?